Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? É uma alegria, irmãos, quando nós, só de vir na casa de Deus já é uma alegria, né? E privilégio também para nós que ministramos a palavra, é um extra, né? Que Deus nos concede, é um bônus de Deus, não é verdade? Eu sei que está chegando o final do ano, e os irmãos estão aí naquela expectativa do Natal, né? Vai receber o bônus do seu patrão, sim ou não? As irmãs, né? Contando lá com as casas, né? Os irmãos com seus patrões. Olha aí, vai preparando aí, irmão Márcio. Irmão Márcio é patrão. E, não é verdade, pastor Sinésio espera do Senhor. É o bônus, né, irmãos? E pregar a palavra de Deus para mim é um bônus. Porque na verdade, só de ter sido salvo pela pessoa bendita de Jesus, já foi o maior privilégio que eu recebi na minha vida. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, disse: além de eu te dar isso, eu ainda vou te dar o dom da palavra. E eu recebi pela fé, e os irmãos tenham paciência comigo, que eu estou só começando, mas o Senhor vai nos levar aí a crescer, né, na graça e no conhecimento, amém? Glória a Jesus. Obrigado, pastor Sinésio. Obrigado os irmãos, pastor Zenas, né, que é um companheiro, o irmão presbítero Márcio, que está aqui na nossa retaguarda. A gente fica um pouco meio, né, assim de pregar com 3 pregadores atrás, mas o Senhor vai nos dar graça. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de segundo livro dos reis de Israel, segundo Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. O pastor falou que está com a mensagem no coração, mas é Deus, não é verdade? Que o Espírito Santo já preparou a mensagem, então estamos aqui no mesmo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Uma pergunta, né? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, já pode se assentar, o pastor já orou. Que Deus possa nos conduzir segundo a sua vontade, segundo o Espírito Santo. Irmãos, eu não conheço a necessidade dos irmãos que estão aqui presentes, por mais que eu conheça alguns dos irmãos intimamente, na maioria de todos os irmãos, na totalidade assim da igreja, eu conheço muito parcialmente alguns problemas, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ou seja, eu posso não conhecer, mas o Espírito Santo de Deus conhece a sua vida, não por fora, mas por dentro. Ele sabe o que está dentro da tua alma, e Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe da sua intenção. E nesta manhã, eu convido os irmãos para dobrarem a sua atenção, porque Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Irmãos, o livro aqui que nós abrimos, e nós fizemos a leitura, segundo o livro dos reis de Israel. O livro dos reis, o próprio nome já diz, né? Fala dos reis, daqueles reis que entraram e que saíram do trono. Chegou um momento que o reino se dividiu, e foi um rei pior do que o outro. Mas o livro não relata somente da posse e da perca dos reis que recebiam autonomia, se podemos dizer assim, de Deus para tomar posse do trono, mas ele conta a história de alguns profetas, não é verdade? E dentre eles, alguns dos muitos conhecidos irmãos, alguns profetas, que eram os 2 profetas, Elias e Eliseu.
Eliseu é esse que nós lemos aqui, a qual essa mulher recorreu. Essa mulher era uma mulher, meus irmãos, que estava passando uma necessidade de extrema urgência. Eu disse que ela estava passando uma necessidade de extrema urgência. A Bíblia diz, meus irmãos, que essa mulher casou-se com um homem que era temente a Deus, e ela concebeu 2 filhos, e viveram eles, não sei, por muitos anos, os filhos, se já eram jovens, pelo jeito parecem ser crianças, porque senão ela não tinha recorrido, porque ela teria nos seus filhos como se refugiar, né? Como uma fonte de sustento, mas pelo jeito seus filhos ainda eram garotos, meninos, ao ponto de não poderem assim sustentar a sua mãe. E o seu marido, nesta passagem que nós lemos, o marido dessa mulher veio a falecer, e essa mulher agora ficou viúva. E para piorar a situação, além dela ter ficado viúva, ela ainda ficou com uma dívida do seu próprio marido. O marido dessa mulher deixou uma dívida sem pagar. Agora, meus irmãos, eu não sei se essa doença veio repentina, se foi uma doença que veio de repente. Uma coisa eu sei, não deu tempo desse marido acertar a sua situação financeira antes que ele morresse. Morreu, deixando 2 filhos pequenos e uma dívida para aquela mulher pagar. E essa mulher estava extremamente preocupada. Por quê? Porque agora bateram na porta da casa dela o credor, aquele homem que foi receber a dívida, aquele homem que estava que precisava receber a dívida do seu marido, só que seu marido já tinha morrido e essa mulher não tinha recurso algum. E o credor disse para ela: olha, se você não pagar a sua dívida, eu vou levar os seus 2 filhos para serem meus escravos. Oh, meus irmãos, que situação contrária, que situação constrangedora. Só que tem um detalhe nessa história, alguns detalhes que nós precisamos meditar. Um é que o seu marido era servo de Deus. O marido dessa mulher, quando nós lemos aqui no capítulo 4, dobre a sua atenção, no versículo 1 diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas. Os filhos dos profetas, no caso aqui, irmãos, lá na história de Israel, há-se uma história que diz que havia a escola dos profetas, e foi esta inaugurada por Samuel, o profeta, filho de Ana. Lembra? Samuel, aquele que a sua mãe não podia ter o filho, foi lá no templo, chorou e Deus o deu, e Ana o entregou nas mãos do sacerdote Eli, porque ela tinha feito uma promessa, uma aliança, dizendo: se Deus me conceder um filho varão, irmão Márcio, eu vou doá-lo para a obra, vou entregá-lo para a obra do Senhor. E ela o cumpriu o voto. Deus foi capacitando Samuel, Deus foi induzindo Samuel. A Bíblia diz que desde menino Samuel já ministrava diante do Senhor. Deus foi impelindo Samuel, o Espírito Santo foi conduzindo, e esse teve uma ideia brilhante vinda de Deus para constituir uma escola de profetas. E o que se baseia nessa escola? Qual que era a base? Qual que era a estrutura dessa escola? Nada mais e nada menos do que preparar homens de moral e de espiritualidade, conhecedores da palavra e pessoas que tinham moral na sociedade. Porque a sociedade pela qual Samuel estava vivendo era uma sociedade que já tinha se corrompido. E detalhe, o povo de Deus estava inserido nessa sociedade. O povo já tinha se corrompido, o povo já estava adorando outros deuses. Por isso precisava de uma escola de profetas. Essa escola não foi criação da mente humana, senão do trono do Eterno, para preparar homens e mulheres diante de uma geração corrompida e perversa que estava vivendo. E esta escola foi dando sequência, de Samuel foi passando para os outros profetas. Elias, a gente entende também que era um dos professores dessa escola, talvez o diretor dessa escola, mas de repente Elias se foi, e a Bíblia diz que ele foi levado pelo Senhor.
Os irmãos sabem. E Elias passou a capa para Eliseu, e agora a incumbência dessa escola estava na mão de Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu preparava homens. A Bíblia diz que Eliseu, ele instruía esses homens na palavra, para serem pessoas que tinham uma moral boa diante de Deus e diante dos homens. Se não é isso que Deus não quer da gente, irmãos, que sejamos pessoas íntegras. Eu li uma palavra, uma colocação colocada esses dias na internet, que eu achei muito interessante. A única Bíblia que às vezes alguma pessoa vai ler é a sua vida. A única Bíblia que a pessoa vai ler na vida dela é a sua vida. O seu testemunho vale mais do que muitas palavras. E nessa preparação, meus irmãos, dentro desses homens todos que Eliseu preparava na escola de profeta, quem está entendendo a mensagem, diga amém. Dentro desses homens, um dos discípulos de Eliseu era exatamente o marido dessa mulher. Só que ele veio a cometer de uma morte, talvez morte repentina, a Bíblia não diz. E agora a mulher recorre a Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus filhos para serem servos. Aí Eliseu, que não era um profeta falso, mas sim um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, tinha a palavra certa, na hora certa, no momento exato, para a necessidade daquela mulher. E Eliseu disse, versículo 2, diz assim: o que te hei eu de fazer? E ele faz uma pergunta: declara-me o que é que tens em casa. E a mulher prontamente disse: eu não tenho nada em casa, senão, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era exatamente com esta botija de azeite que Deus estava prestes a honrar e a manifestar o milagre na vida e na casa dessa mulher. Exatamente com este azeite era tudo que esta mulher precisava para que o milagre acontecesse na sua vida. Irmãos, a pergunta do profeta foi certeira: o que és que tu tens em casa? E há uma pergunta do Espírito Santo de Deus para a minha e para a tua vida nesta manhã, e a pergunta é esta, clara e objetiva: o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? A mulher não tinha nada, mas a pergunta, voltando-se para nós podemos dizer rapidamente: a minha casa tem coisas boas, tem sofá bom, tem cama boa, tem televisão de 50 polegadas, tem computador de última geração, tem tudo. Mas a pergunta do Espírito Santo para a nossa vida nessa manhã não é essa. A pergunta do Espírito Santo é: na tua casa tem azeite? Na tua casa tem azeite, irmãos? Meus irmãos, aquilo que é material nada serve na hora que precisamos de um milagre. Irmãos, eu ouvi uma história, pastor Zenas, de um rapaz que tinha tudo na sua casa, tinha tudo, e um pastor foi visitar a casa daquela mãe que foi pedir, nessa forma que essa mulher foi pedir, clamar: socorro, meu filho está viciado no crack, e eu já dei de tudo para esse menino, desde criança, todo
Todos os recursos humanos que eu poderia dar a este menino, eu dei. O pastor entrou na casa e viu que era uma casa bonita, entrou no quarto do menino, e lá dentro tinha computador de última geração, móveis bonitos, tudo lindo, roupas de marca, sapato, tênis, tudo o que uma pessoa precisa. Mas irmãos, quando os recursos humanos falham, nós necessitamos de um milagre. Precisamos do azeite para que o milagre aconteça, meus irmãos. Eu quero que você entenda que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Eu acho que os irmãos não entenderam. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Pode não ter recursos na tua casa, pode às vezes faltar o dinheiro, pode às vezes faltar a finança, pode às vezes faltar qualquer coisa material, mas se o Espírito Santo tiver lá na tua casa, dentro da tua casa, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo, se prepara, porque o milagre vai acontecer. O azeite do Espírito Santo tem que estar dentro da nossa vida. Você pode não ter nada, você pode virar um irmão de ponta cabeça e não cair uma cora, irmão Rodrigo, do bolso dele, mas se você abrir a alma dele, o Espírito Santo estiver lá, isto já é tudo. É o Espírito Santo. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu imagino que na mente brilhante do profeta, o profeta já disse: pronto, está resolvido. Está resolvido o problema. Irmãos, olha só, interessante. Olha para que o azeite servia. O Antigo Testamento diz que o azeite era o combustível para acender as lâmpadas do tabernáculo, ou qualquer outro tipo de lâmpada que houvesse. Mas os sacerdotes tinham que pegar o azeite puro, e aquilo servia de combustível, porque o azeite puro ele acende a chama que era colocada no candelabro lá dentro do tabernáculo. E o azeite também servia para alimento. Pegava-se o azeite, aqui o azeite aqui, ó. Pegava-se o azeite, misturava com a farinha para fazer pães, para fazer bolo, para fazer várias outras coisas. Servia como alimento. O azeite também servia para algumas ocasiões sagradas, né? A exemplo, ungir pessoas. Servia para unção. Lembra do profeta quando desceu na casa de Jessé, o próprio Samuel? A Bíblia diz: pega a tua botija de azeite, Samuel, e vai à casa de Jessé, porque de um dos filhos eu escolhi para ser o rei de Israel. Então, para ser rei tinha que ser ungido com azeite. É o símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que eu acho tão interessante, vale a pena a gente frisar esse ponto, que a partir do momento que Samuel vem com o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça, era só um símbolo, mas esse azeite, quando desceu na cabeça de Davi, diante dos seus irmãos, sendo ele o menor da sua casa, eu imagino que Davi estava de joelho, e aquele azeite veio a descer sobre a sua cabeça, descendo sobre o seu corpo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, pode ler na tua Bíblia depois lá na tua casa, diz assim: e o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Veja, meus irmãos, que alguns dias depois, a Bíblia não dá tempo, mas poucos dias depois, meus irmãos, Deus é poderoso. Depois que a unção desceu na cabeça de Davi, Davi foi diante da guerra contra os filisteus, e aqueles homens que estavam todos amedrontados, porque não possuíam consigo o azeite, mas Davi chegou lá, disposto com o azeite de Deus, olhou para aquele gigante e disse: eu vou contra esse gigante, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha azeite. O que és que tem em casa? Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Oh, irmãos, o que o Espírito Santo quer de nós nesta manhã? Busque esta unção do Espírito sobre a tua vida, porque aí o milagre vai acontecer. Aí a bênção da multiplicação acontece.
aí a necessidade que você tem é resolvida. Você está entendendo? Se o Espírito Santo estiver na tua casa, como estava na tua serva, não tem nada senão uma botija de azeite na casa. Exatamente isso que ela estava precisando, aquilo que ela não tinha. A irmã Nice disse aqui muito claro, foi confirmação. O que é que tu tens na mão, Moisés? Não tem nada, só tem esse cajado. É com isso aí que eu vou usar. Você pode não ter nada, irmãos. Você pode ter passado a tua vida inteira nesse país aqui lutando para conquistar alguma coisa, mas eu quero te garantir uma coisa: o Espírito Santo está aí. Você tem tudo. Você tem tudo, irmãos. Você tem tudo. Você sabe de uma coisa? Esses dias eu conversei com uma pessoa, com um rapaz, e esse rapaz estava me explicando a situação dele, uma situação muito complicada, uma situação muito adversa. E ele dizia para mim: olha, rapaz, eu tinha padaria, tinha companhia, eu tive tudo aqui. Ele falou assim: eu fui homem. Ele falou desse jeito para mim: eu fui homem de $500 mil de dólares guardado na minha conta. Ele falou assim: eu comprei, pastor Sinésio, 7 terrenos lá no Azaleia. Azaleia é um bairro que tem Poços de Caldas, que na época, quando estava vendendo o terreno, só estava aplanado assim, então se comprava terreno barato. Mas hoje, um terreno lá vale uma faixa aí de uns R$100 mil mínimo. E esse rapaz falou: eu comecei a perder, eu comecei a enfiar a minha vida nas drogas, eu comecei a me envolver com muita coisa. E ele falou para mim: eu vendi os 7 terrenos no Azaleia por R$120 mil. E ele falou: eu fumei tudo em crack. E eu olhei para aquele rapaz, numa situação bem adversa, morando num quartinho 3x4, fechado, sofreu um acidente, anda de muleta. E eu olhei para ele e falei: rapaz, existe algo ainda que você pode conquistar, que mesmo com todas essas suas percas, Deus pode restituir, não às vezes financeiramente, mas Deus pode colocar no teu coração algo tão poderoso que você nunca recebeu na tua vida. É a presença do Espírito de Deus. O azeite ungia, o azeite também servia para remédio. Antigamente não havia remédio, uma pessoa estava com febre, passava-se azeite no corpo dela inteira, para que a febre viesse a baixar. Servia também para curar feridas. Perceba que aquele homem, quando desceu no caminho de Jericó, o samaritano encontrou aquele homem meio vivo, meio morto. A Bíblia diz que ele passou azeite nas suas feridas, para que pudesse curar. Então servia como cura de feridas. O azeite alimenta, o azeite cura, o azeite ilumina, o azeite capacita. O símbolo do Espírito Santo: o Espírito Santo alimenta, te dá força. Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai. Se eu não for para o Pai, o Espírito não virá. Mas quando eu for e o Espírito vier, ele convencerá o homem de todo pecado, de todo juízo e justiça de Deus. O Espírito Consolador é o Consolador, irmãos, é o companheiro do caminho, é o amigo inseparável, é o amigo de todos os tempos. Talvez você esteja decepcionado já com algumas pessoas que aparentemente pareciam ser seus amigos, mas este Espírito Santo jamais vai desapontar a tua vida, jamais. Ele estará conosco, diz a Bíblia, Mateus 28:20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. É dele que nós precisamos para que o milagre aconteça, irmãos. É só disso que nós precisamos. Existem igrejas, irmãos, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas existem igrejas que estão abarrotadas de gente, que não tem nem lugar para sentar gente, mas falta-se o azeite,
falta o azeite, falta a unção, falta o Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo sair da nossa vida, nós somos um zero à esquerda ou à direita, não sei como é que fala. Meus irmãos, se existe algo que nós precisamos preservar, é a presença do Espírito de Deus. Olha, irmãos, quando Davi caiu, a Bíblia diz que Davi abriu a porta da sua sacada e lá estava uma mulher despida, tomando banho. E a Bíblia diz que era no tempo que os reis saíam para a guerra, irmão Márcio. Davi era rei e era suposto ele ter saído para a guerra, mas não saiu, estava em casa, sem fazer nada. Como já dizia minha avó, mente vazia é a oficina do diabo. Não está na Bíblia, mas isso é uma grande verdade. Fica pensando, fica imaginando. Meus irmãos, focaliza a tua mente nas coisas de Deus. Firma os teus pensamentos cativos à presença de Deus. Deixa Deus conduzir até os teus pensamentos. A Bíblia diz que Davi abriu a porta do seu palácio, vê uma mulher tomando banho despida e manda trazê-la. Só que tem um detalhe: a mulher era casada com um dos seus soldados, Urias. E a Bíblia diz que Davi cai em adultério com essa mulher. E quando Davi cai em adultério com essa mulher, ele peca e manda matar. Aí a bagunça foi completa, porque uma coisa atrai a outra, um abismo chama o outro abismo. Aí, meus irmãos, teve que um profeta bater na porta da casa dele e contar uma história, contar uma parábola, contar uma história para que Davi pudesse abrir os seus olhos. E quando aquela história foi contada, Davi disse: esse homem é digno de morte. O profeta aponta o dedo para ele e diz: esse homem és tu, Davi. E a Bíblia diz que Davi agora caiu em si, entendeu que havia algo precioso que ele tinha, que não era a vitória contra os inimigos, que não era o seu reino, que não era a coroa da sua cabeça porque ele era rei, mas era algo que estava lá dentro, era algo que ele possuía, que estava dentro dele, que ele percebeu que estava indo por causa do pecado. Meu irmão, Jesus te ama tanto que Ele vai te preservando, Ele vai te segurando aqui, Ele vai te segurando ali. Ele te dá uma oportunidade hoje, amanhã Ele te dá outra. Mas, meus irmãos, nós não podemos brincar, porque Deus é santo e Ele só habita num lugar santo. Por isso que Ele diz: sede santos, porque o vosso Deus é santo. E Davi sentiu que isso estava saindo da vida dele, e ele escreve o Salmo 51, um salmo de quebrantamento. Ali é o retrato de um homem com o coração despedaçado e esmiuçado, e diz: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. E ele começa: não afasta de mim o teu Espírito, não retira de mim o teu Espírito Santo, não tira de mim a alegria da tua salvação. Davi tinha tudo, meus irmãos. Davi tinha as suas mãos, quando ele piscava assim, quando ele batia o dedo assim, tinha servos para o seu serviço. Mas o mais importante não era isso na vida de Davi. O mais importante era o Espírito Santo que conduzia ele, que falava com ele, que dava a direção para a vida dele. E quando ele começou a perceber que ele estava perdendo, ele disse: eu não posso perder a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Eu não posso perder. O que é que tu tens em casa? Aleluia, aleluia. O que é que tu tens em casa, meu irmão? O que é que você tem feito no teu tempo que você está parado sem fazer nada? Como é que nós temos administrado o nosso tempo? Será que nós estamos velando por aquilo que é sagrado? Será que nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo para o Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo tem liberdade na sua vida somente essas 2 horas de culto? É tempo de nós refletirmos, irmãos. A pergunta do Espírito Santo para a minha e para a tua vida nesta manhã é: e o que é que tu tens em casa? Espírito Santo está aí. Sabe, Deus tem saudade. Deus tem saudade
dos tempos em que nós passávamos momentos, passávamos horas diante dele em oração. Deus tem saudade de ouvir a nossa voz. Deus tem saudade de ouvir o nosso choro. Santo. Igreja, Deus está com saudade do teu clamor. Oh, aleluia. A pergunta do Espírito Santo para nós nessa manhã, irmãos, é muito clara. É uma única pergunta para minha e para a tua vida. Bendito seja o Deus de Israel. A pergunta é: o que é que tu tens em casa? Santo é o nome do Senhor Jesus. E essa mulher disse: tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E a Bíblia diz no versículo 3, nós já estamos terminando, porque hoje nós temos Santa Ceia. E como é ceia, é tempo de reflexão, porque Jesus disse: faça isso como memorial. É tempo de nós colocarmos a nossa mão na nossa consciência e fazermos uma retrospectiva. E pensarmos: irmão, o ano está acabando. Será que eu fiz o que deveria ser feito? Será que eu andei na vontade e no querer de Deus? Será que o Espírito Santo se agradou de mim? Não precisa responder, responda para você, que eu vou responder para mim. Será que eu produzi frutos de arrependimento? Será que eu falei do amor de Jesus? Será que eu dei um bom testemunho? Será que o azeite esteve sobre a minha cabeça? Olha, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvos os seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Todo tempo sejam alvo, todo tempo sejam alvos os seus vestidos, sejam brancos. Ou seja, Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo através de Salomão: esteja sempre pronto, em todo tempo sejam alvos os seus vestidos. É como se fosse a noiva que veste para o seu marido, sabe? Coloca aquela. A Bíblia está dizendo que nós temos que estar em todo tempo pronto. Meus irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós temos que estar preparado. A noiva tem que estar preparada, tem que estar bonita, tem que estar pronta. A qualquer momento o noivo vai voltar, e ele não vai buscar uma noiva suja, uma noiva desvestida, uma noiva cheia de mácula e de rugas. A Bíblia diz que ele quer uma noiva imaculada, santa e irrepreensível, para encontrar com ele. Você já viu alguma noiva entrar no altar que tudo suja, tudo bagunçado, com o vestido rasgado, com aquele negocinho que coloca assim, como é que chama, Amanda? Você que está bem recente aí no casamento, coroinha, né? E o véuzinho. Você já viu todo torto, maquiagem por fazer? Não, irmãos! Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, nós temos que estar com as nossas vestes de núpcias, né? E o azeite, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós já estamos terminando, irmãos, mas eu tenho mais uma coisinha para dizer para os irmãos. Mais uma coisa: o azeite. E essa eu sei que os irmãos vão se alegrar. O azeite nos garante entrada para a vida eterna. Que é isso, irmão? Da onde você arrancou isso? Eu vou repetir: o azeite garante entrada para a vida eterna. Não precisa abrir. Mateus capítulo 25. 10 virgens, repete comigo: 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que essas 10 virgens tinham consigo lâmpadas. E a Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola, que essas noivas, essas 10 virgens iriam encontrar com o noivo, e saíram ao encontro do noivo, pelo jeito à noite, porque elas precisavam de lâmpadas, e saíram ao encontro do noivo.
E diz a Bíblia que 5 prudentes tinham as suas lâmpadas e tinha uma reserva de uma botija de azeite. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, as 10 dormiram, cochilaram, as 10, tanto as prudentes quanto as loucas. Quando vê, ouve-se um grito: aí vem o noivo! E as 10 se despertam e acendem as suas lâmpadas. As 5 que tinham azeite na sua botija, colocaram na sua lâmpada e acenderam. E as outras 5 que ficaram para trás, olharam e disseram: ei, dá-nos do teu azeite, para que nós possamos sair, para nós possamos encontrar o noivo. E as prudentes dizem: não tem como, não tem como, não tem jeito. O azeite, irmãos, é pessoal, é teu, é teu, é meu, é teu, eu não posso te dar. Se eu te dar, eu vou transferir uma coisa. Está aqui, irmã Catiusca, eu vou transferir meu carro para o teu nome. A partir do momento que eu transferir para ela, é dela, acabou. Como que eu vou transferir uma coisa que é minha? Eu posso incentivar, ela pode ser contagiada pelo que está na minha vida, mas eu não posso dar para ela. Intransferível isso, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Dá-nos do vosso azeite. Não tem jeito, sai para comprar. Meia-noite, na onde? E a Bíblia diz que as 5 prudentes entraram e a porta se abriu e o azeite estava na sua lâmpada, estava aceso. Por isso que eu disse: o azeite nos garante entrada para a vida eterna. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia! O azeite te garante entrada lá nos portões celestiais. Você sabe o que vai dar o checkmate, como diz, né? Você sabe o que vai dar a finalização, a totalidade mesmo, para você entrar lá dentro? É quando Deus olhar para você e ver que a tua lâmpada está acesa. A tua lâmpada está acesa aí, irmãos. A tua lâmpada está acesa. Se ela estiver, se prepare, porque a trombeta vai soar, e aqueles que têm azeite na sua botija vai subir, vai subir, vai subir a se encontrar com o noivo. Quantos querem encontrar com o noivo? Irmãos, eu estou perguntando: quantos querem encontrar com o noivo Jesus? Se prepara, encha a tua botija de azeite, porque as 5 loucas, meus irmãos, aleluia, quando as 5 loucas voltaram, era tarde demais. Aleluia, era tarde demais. O noivo já tinha fechado a porta, e elas bateram: abra-nos a porta, Senhor, Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Santo é o Senhor Jesus. Eu sinto a glória do Senhor. Deus está aqui neste lugar dizendo para você o que é que você tem em casa. Prepara a tua vida, irmãos. Te prepara, te prepara, te prepara. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Isso não é conversa, isso tudo aponta para a vinda eminente de Jesus, irmão. Tudo, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, e às vezes nós estamos com a nossa lâmpada apagada, mas nessa manhã, levante a sua mão para cima, porque é profético. Nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo: acenda, 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 acenda essa chama que um dia eu acendi, mas que por alguma circunstância se apagou. Deus está acendendo, Deus está acendendo. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 adore ao Senhor. Acenda a sua lâmpada. Como que eu faço para acender? Comece a glorificar. Como que eu faço para acender? Comece a exaltar. Como que eu faço para acender? Comece a dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que a sua misericórdia dura para sempre. Olha Ele, olha o Espírito, olha o Espírito Santo. Espírito Santo, acende nos nossos corações essa chama. Espírito Santo, nesta manhã eu oro para que, se existe algum pavio que fumega, o Senhor não vai apagar
de maneira alguma. O Senhor vai acender, o Senhor vai acender. Olha Deus acendendo a chama na tua vida. Olha aí, olha aí, olha o que Deus está fazendo. Ele está acendendo essa chama. O que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, oh irmão, dá um minutinho para o Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo está pedindo um pouquinho só do seu tempo. Oh irmão, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para tudo. E para o Espírito Santo você tem tido tempo. Charamando boa nagaçu. É o Espírito, 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 é o Espírito. Hoje você vai sair daqui ciente de uma coisa: eu preciso ter na minha casa o Espírito Santo. Chamaracantarabasurianda. Deixa essa chama acender, irmãos. Se alguém tentar apagar a chama do teu coração, você vai dizer para ele: eu não tenho tempo a perder, eu estou acendendo a minha lamparina. Bendito, 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 bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, Pai. Pai, nós te adoramos, Jesus, porque a tua presença é real, porque a tua presença é maravilhosa. Ela é poderosa, ela é transformadora, ela nos induz e nos conduz na tua palavra, na tua verdade. Pai, traz um espírito de temor, de reverência, de santidade, de santificação, porque é através disso, Senhor, que a nossa lâmpada vai ser acesa. Pai, que nesta manhã esteja na nossa casa, pelo menos, Pai, uma botija de azeite, porque isto basta para que o milagre da multiplicação aconteça.